A advogada e professora de Direito, Renata Malta Vilas Boas, recebeu a equipe do Iluminuras para um passeio por sua biblioteca pessoal. Ela falou das obras que foram importantes na vida dela e de outras que considera muito importantes para o estudo do direito. A advogada e professora de Direito, Renata Malta Vilas Boas, é mestre pela Universidade Federal de Pernambuco. Ela também é pianista, escritora e tem paixão pela leitura. Quero compartilhar com vocês agora um pedacinho do meu mundo, conhecendo a minha biblioteca. Os meus livros jurídicos, eles ficaram distribuídos, por áreas, por assuntos. Mas quando a gente vai montando uma biblioteca, a gente tem uma paixão por determinado ramo do direito e a gente acaba adquirindo mais obras daquela área, né? E a minha paixão mesmo é processo civil. Claro que eu tenho direito civil, direito constitucional, penal, mas aonde eu gosto mesmo, de trabalhar, estudar, ler, é processo civil. E aqui dentro tem alguns livros que eu manuseio, constantemente. O livro base, o primeiro livro de processo civil que eu comecei a estudar foi do Moacir Amaral dos Santos. Esse livro aqui me acompanhou no curso de Direito. Mas eu não posso falar de Moacir e deixar Humberto, que carinhosamente chamo de Humbertinho. Ele já está com 50 edições dessa obra, logo não foi essa que eu estudei, mas é uma obra que eu recomendo para os meus alunos. Eu falo assim, a nossa livro de cabeceira é esse. Tanto é que ele hoje está participando com Luiz Fux, que é este outro aqui, para fazer um novo Código de Processo Civil. Então, são esses três que a gente vai estar utilizando no dia a dia. Nós temos alguns doutrinadores que são confrontantes em processo. Então, o aluno, quando estuda a teoria geral do processo, ele acaba se deparando com Chiovenda e Carnelucci. Nós temos uma grande disputa entre os dois, cada um defende uma corrente, uma posição, e é preciso entender e ler os dois. Hoje em dia, não tem como falar qual que predomina na realidade, Nós temos momentos em que vamos estar usando Chiovenda e momentos que vamos estar usando Carnelucci. Então, eu preciso de conhecer os dois. E são, no caso desse meu verdinho, que é Chiovenda, são 3 volumes, enquanto que para Carnelucci são 4. Só que nada disso seria possível se eu não tivesse começado a ler lá atrás o meu primeiro livro de direito, que foi logo no primeiro semestre. Então, pobrezinho já está bastante manuseado, coitadinho, Trata-se da Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. Esse livro, eu li em agosto de 1989. Aí, coitadinho. Na época, eu colocava a data que eu estava lendo a página, eu vinha fazendo os comentários, que eu encontrava palavras diferentes, não sabia o que significava, e vinha anotando. Então, está aqui. E eu acho que foi esse livro que fez com que realmente eu me decidisse pelo direito, pelo conhecimento. Eu me deparo aqui com um tema falando sobre o casamento. Hoje em dia, tem cada casamento mais luxuoso, mais cheio de detalhes, mais magnífico, limousine, bolo branco, noiva de branco. E quando eu li esse livro, lá em 1989, eu descobri que tudo isso é muito pouco se eu não souber o nosso passado. O que ocorre? Quando eu estava lendo essa obra, eu descobri que essa história de casamento não é novidade nenhuma. A limousine já existia, claro, que dentro das limitações da época. Então, como funcionava o casamento na minha Roma e na Grécia Antiga? Então, estou lá atrás, nos primórdios. Como acontecia? O noivo acertava com a noiva o dia do casamento. Como entre eles, cada família tinha o seu próprio Deus, então eles tinham o fogo sagrado que eles cultuavam. Cada casa, cada família tinha o seu fogo sagrado, a sua divindade. Era necessário fazer a ruptura entre o fogo sagrado da família da noiva para ela ingressar no fogo sagrado, na divindade da família do noivo. Como acontecia então o casamento? No dia acordado, a noiva se vestia de branco,
né? Ia com as suas amigas passeando pelas ruas de Roma antiga, né? As amigas jogavam pétalas de rosa. Ela ia de branco para simbolizar a pureza. O que ocorria? Chegava um momento, aparecia um noivo que simulava um rapto, né? Tirava ela do meio das suas amigas, carregava ela no colo. Por quê? Porque na hora que ele colocava ela no colo, está simulando um rapto, é para se afastar das divindades da família da noiva. Ele tinha que carregá-la no colo. Levava então em direção à sua casa. Ele não podia deixá-la colocar o pé no chão, porque enquanto ela não tinha mais o fogo sagrado da sua família, ainda não tinha sido apresentado ao fogo sagrado da família dele. Então ele entrava com ela na casa dele, colocava diante do altar do fogo sagrado, apresentava a noiva ao divindade do lar, e aí os três compartilhavam um bolo de casamento. Um pedaço ia para a noiva, outro para o noivo, e o terceiro pedaço é uma oferenda às divindades daquela família. E isso acontecia o casamento. Quer dizer, eu estava vendo uma vida que o casamento é aquele tradicional que a gente conhece. Eu falei assim, gente, então isso que eu conheço é tão pouco. Eu preciso de saber mais. E aí foi quando eu realmente me apaixonei pelo direito. Por quê? Toda vez que eu tenho essas relações, o direito está presente. Esse casamento que existia lá atrás, né, na realidade era uma troca, uma compra e venda que estava sendo formulado ali também, né? A noiva, infelizmente, na época, a mulher era a coisa. Então tem todo esse aspecto romântico que a gente vê hoje, mas que na época não era tão romântico assim, né? E a gente precisa fazer essa análise da sociedade e do direito, acompanhar essa evolução. Então esse livro me marcou e eu acho que foi ele que fez o diferencial. Até mesmo a escolha da profissão, ou seja, acabar na academia, lendo, escrevendo, eu acho que a origem está aqui. E outro livro que bastante me contribuiu foi esse, Eles os Juízes, visto por nós os advogados, né? Essa aqui é uma versão portuguesa de Lisboa, foi a que eu estudei na época, o meu professor me indicou, e ele vai trazendo pequenos contos, né, para falar das relações entre os juízes e os advogados, que no dia a dia podem ser relações tensas, né? Só que a gente tem que levar em consideração que tanto o trabalho do advogado quanto do trabalho do magistrado são extremamente difíceis. E se a gente não estiver sempre levando em consideração o que é justo, o que é legal, o que é adequado, essas relações vão se tornar extremamente desgastantes. Então ele vem trazendo essas passagens, trazendo esses contos, para a gente ter essa noção também, lá na época enquanto estudante, né, e agora enquanto profissional, de que essas relações elas se desgastam. E a gente não pode deixar que isso ocorra. A gente não pode fazer com que o outro advogado ou um juiz se torne seu inimigo, porque não é esse o objetivo. E Iluminuras está terminando, mas antes você confere o que estamos preparando para o próximo programa. No encontro com o autor, você acompanha uma conversa com o advogado Aldir Guedes Soriano. Ele vem ao programa para falar sobre o livro Direito à Liberdade Religiosa, Desafios e Perspectivas para o Século XXI, lançado recentemente. E no Ex Libris você vai conhecer as obras prediletas do desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Ítalo Mendes. E nós ficamos por aqui. Se você quiser, também pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão. Anote o nosso endereço, iluminuras@stf.jus.br. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau!